Bom, eu vou contar um pouquinho do começo da história Lucila. A Lucila, ela é um romance escrito pelo José de Alencar, que foi publicado em 1862. A história, ela se passa no Rio de Janeiro, no século XIX, e gira em torno da Lúcia, que ela é uma jovem que se tornou cortesã e por conta das suas circunstâncias de vida. Apesar da sua profissão, a Lúcia ela é retratada como uma mulher sensível e cheia de sonhos, desejando um amor verdadeiro e uma vida diferente do que a que ela leva. A narrativa ela começa com a descrição da vida da Lúcia, que vive em um mundo superficial e cheio de regras. Ela é admirada por vários homens, só que assim, ela se sente presa em uma vida vazia. E é nesse contexto aí que ela conhece o Paulo. O Paulo, ele é um jovem, idealista e romântico que se encanta pela beleza dela, pela personalidade dela também. Só que assim, o Paulo ele não sabe da verdadeira natureza de vida da Lúcia, mas ele se apaixona por ela. Ele vê ela como uma mulher pura, uma mulher inocente, idealizando ela como uma figura perfeita para o amor dele. À medida que o relacionamento entre eles se desenvolve, o Paulo descobre a realidade da vida da Lúcia. Só que ele enfrenta com ele mesmo um conflito interno. Que, tipo, ele gostava dela, só que ele não aceitava ela ser uma cortesã. Só que a Lúcia também, ela ficava nesse conflito interno, nela mesma. Que ela gostava dele, só que ela queria continuar com a vida dela de cortesã. Mas no desenrolar da história, ela deixa de ser uma cortesã, mas ela tem dificuldade de mudança por conta das experiências passadas e das pressões da sociedade. Eu vou continuar falando sobre o que a Marcela introduziu. E vou falar em resumo assim que Lucila ele é um livro que fala sobre as hipocrisias da sociedade naquela época. Por quê? O livro ele se passa depois das chegadas dos portugueses e papapá. Então, a burguesia daquela época é a burguesia carioca. Então, por causa disso, de qualquer jeito, a Lúcia e o Paulo, a relação deles não quer ser bem vista. Por ela ser uma cortesã e ele ser o cara idealista, que representa amor, a pureza. Enquanto ela, eu já senti que foi mais que ela é como se fossem as imperfeições da vida, e o Paulo, o cara que representa a perfeição, assim, nossa, as imperfeições e ele a perfeição, e o relacionamento deles, por causa disso, era super conturbado, cheia de disputas por ego entre eles, e também pelos preconceitos que eles sofriam. Preconceito principalmente depois que Paulo descobriu que ela era uma cortesã, que ela tentou se afastar dele. A Lúcia, ela era uma cortesã por causa de questões de sobrevivência e pelo que ela sofreu, mas também para fazer uma quebra nos padrões daquela época, por causa que as mulheres elas eram vistas por ser delicadas, puras, porém a Lúcia ela também era assim, ela era delicada e sensível, porque ela também queria um amor para ela também sonhava em ter um amor, e ela teve esse amor que foi o Paulo, ela amava ele, porém o relacionamento deles era muito conturbado. Outra coisa também é sobre os amigos do Paulo. Os amigos do Paulo, ao longo do livro, eles falavam que eles tinham que formar um relacionamento, que não ia dar certo, por causa que ela era uma cortesã. Eles tinham preconceito com ela, só que eles falavam disso aqui uma hora, só que eles também desejavam ela. Mostra que eles desejavam ela por causa da personalidade dela, por causa que ela era uma mulher que chamava atenção, que ela era desejada. Tanto é que o Paulo gostou dela desde a primeira vez que viu ela. E é isso. A Lúcia, ela é uma protagonista diferente das outras, por causa que ela mostra, tipo, essa quebra de padrões daquela época, por conta das mulheres que eram todas mocinhas, que tinham que ser virgens e puras. E o Paulo é o cara idealista. Boa tarde, prof. Eu vou falar sobre o livro Lucila, de José de Alencar. Esse livro conta a história de uma mulher que se chama Lucila e do Paulo, que tem vidas completamente diferentes. A Lucila é uma mulher do Rio de Janeiro, cortesã, conhecida, com muito dinheiro,
E já o Paulo, ele é um menino recém-formado que veio de São Paulo com a ajuda de influências, pessoas que ele conhecia, para que ele se mudasse para o Rio de Janeiro e se desse bem, começasse um bom emprego, uma boa carreira. E esse foi o objetivo dele quando ele saiu de São Paulo para ir até Rio de Janeiro. Lá ele conhece a Lucila, ele vê a Lucila, mas ele ainda não sabe exatamente quem ela é. Só que na primeira vez que ele vê ela, ele já se encanta por ela ser uma mulher muito linda. Por ela ser uma mulher muito linda. No segundo encontro deles, ele já sabe quem ela é, já sabe da posição da Lucila. E a partir daí o romance deles começa. Mas, lógico, com muitos empecilhos, por conta que querendo ou não, um amor impossível. Ela é uma cortesã, ela é uma mulher de classe alta e ele é um simples rapaz. E aí é onde começa o romance deles, escondido, e a Lucila se apaixona por ele. Só que ao mesmo tempo que eles se apaixonam, a Lucila, por saber que é uma mulher muito conhecida e com um poder muito grande, ao mesmo tempo que ela gosta dele, ela quer mostrar quem ela é, que ela não precisa de homem e mostrar o empoderamento dela. Muitas vezes ela pisa nele e trata ele como se não fosse ninguém. Já outras vezes, ela demonstra ser totalmente uma mulher submissa a ele, delicada e que precisa dele. Então, acontece muito esse jogo de personalidade, entende? E, além disso, o Paulo pede conselho para seus amigos. E seus amigos dão os seus conselhos, que são os mesmos, praticamente, falando que ele deve seguir em frente, que ele não deve ficar com a Lucila e que aquilo não é real, que aquilo tem que acabar. Mas, ao mesmo tempo, eles têm o desejo de ter o que o Paulo tá tendo com ela, porque ela era uma mulher desejada por todos. Esse livro reflete muito a sociedade da época, e ele se passou algumas décadas depois da chegada da família portuguesa no Brasil. E o que você percebe-se muito é que o que tá fora ali do ambiente, das regras, é mal visto. Então, para você ser alguém ali no Rio de Janeiro, naquela época, ser alguém bem sucedido, bem conhecido, você não poderia fazer o que você queria. Você não poderia ir contra o que as regras diziam. E a Lucila e o Paulo foram contra essas ideias. Então, existe muita crítica ali na sociedade da época que se você não agisse da forma correta, você seria excluído. E o que eu achei do livro, eu achei o livro muito legal e eu realmente gosto desse tipo de livro que fala sobre, exalta a mulher, fala sobre a mulher bem-sucedida, fala da mulher que está lá em cima, mas que ao mesmo tempo ela é vulnerável, querendo ou não, ela tem seus sentimentos, então acaba às vezes saindo do rumo dela e acontecendo coisas que ela não queria. Não sei se seria que ela não queria, querer ela queria, mas acaba fugindo do mundo dela. E eu acho esse tipo de história muito legais.